Bom, turma, iniciando o dia aí. Ontem eu não consegui gravar, fiz uma confusão com gravações, então ontem foi dia de stop, vou marcar aqui, vou mostrar aqui, 300 pontos de stop, mais ou menos. Deixa eu selecionar a conta aqui, 5, pronto, ó, R$ 213 de stop, tá? Eu tinha feito três operações, duas tinham, vamos dizer, dado certo, né? E uma eu havia errado. Só que eu não aceitei o alvo, né? Tinha um alvo maior e ele acabou não indo e me dando stop. Então, ó, a compra que eu fiz ontem foi aqui, ó. Ó, eu fiz esta compra aqui, chegou a dar 250 pontos, mas aí veio no 0 a 0, tá? Aí depois eu fiz mais uma compra aqui, que deu 120 pontos, e aí estopou, e uma última compra aqui que estopou já direto, tá? Então, ontem aí foi dia de stop. E eu tô andei pensando ontem e eu vou mudar um pouquinho essa questão de gerenciamento. Eu tenho que aproveitar que eu tenho o benefício de poder reiniciar o exame, né? Então, em vez de três, aumentei para cinco contratos, tá? E em vez de R$ 180 de stop, de 180 a 210 por aí, aumentei para 300, tá? Reais o stop. Não muda muito, tá? Porque a questão de pontos é o mesmo, beleza? Então, só muda a questão financeira aí, tá? Vamos lá. E hoje eu vou tentar fazer a gravação da forma correta, porque ontem eu não consegui, porque eu tinha que ficar pausando, e continuando a gravação, aí eu esqueço de pausar, depois eu esqueço de iniciar. E aí eu fui ver, tinha um vídeo de 4, 5 horas e eu não estava disposto a fazer a edição desse vídeo, tá? Até porque eu não tenho um equipamento tão bom para fazer essa edição, beleza? Então vamos lá. Bom, o que que eu tenho aqui, né? Eu já tenho 10 minutos formado, 10 minutos fazendo uma navegação geral aqui dessa região, tá? Ah, o 10 minutos é um gatilho, o 15 minutos também fazendo a navegação geral da região, né? O 15 minutos também é um gatilho. E o melhor ponto de compra do 15 minutos é esse ponto aqui. E o melhor ponto de compra do 10 minutos é esse ponto onde ele está, tá? Eu preciso apenas que ele dê um alvo e feche um candle positivo para que eu possa efetuar essa compra, tá? Vamos ver. No 3 minutos eu tenho uma negação, né? Uma negação bem pequenininha. Vou pegar aqui, ó. Houve um rompimento do candle anterior, deixa eu ver. Ó, houve o rompimento do candle anterior, esse cara negou. Essa negação tem alvo aqui, tá? Essa negação tem alvo onde ele está mesmo, tá? Esse cara tem que respeitar aqui e fechar positivo para que eu possa comprar, beleza? Os 5 minutos ainda é uma confirmação de rompimento. Se ele falhar do jeito que está aí, o próprio alvo dele é esse ponto mesmo. E o próximo tem que fechar positivo. Só que eu vou entrar pelo 3 minutos, se fechar desse jeito. Eu vou entrar numa compra. O tamanho de stop, né? O stop tá aceitável, só que 3 minutos tem que fechar aí. Fechada no alvo e virar positivo. Já virou positivo direto, não deu tempo de comprar. Vamos ver. Quanto o stop aqui? 150 pontos. Vamos ver.
740 e aqui fechou no 755, né? Dava para comprar. Esperar mais um pouquinho. O 3 minutos virou um gatilho, ele tem um teste aqui, ó. Se ele voltar a testar aqui, ó, eu compro, tá? Agora ficou o stop muito caro. 280 pontos de stop, aí não, já não dá para entrar. Eu vacilei, né? Tinha que ter. Na hora que esse cara aqui fechou, já poderia ter comprado nele, né? Hum, Vamos aguardar agora. Bom, pessoal, tô vendo aqui um 10 minutos fazendo uma negação, né? Essa negação eu tenho uma negação de máxima. Então, tem um teste aqui no 3 minutos, tá? Se ele voltar a testar esse 3 minutos aqui, eu posso fazer a venda, tá? Essa venda até onde? Essa venda máxima, mínima, 50% até essa região aqui de marcação, até este topinho aqui, tá? Dentro da região de 50%. Como eu não tenho um rompimento dentro de 50%, então o alvo dessa operação é este último rompimento aqui, tá? Então eu vou fazer uma marcação aqui neste ponto, esse vai ser o nosso alvo, tá? Só que ele tem que voltar para testar, beleza? Se ele voltar, se ele bater aqui, tá? Sem dar operação, ainda é uma operação dos 60 minutos, tá? Uma operação ainda de retração para tentar buscar esses pontos aqui em cima, beleza? Já que o 60 fez a negação deste fundo, tá? Então ele tem máxima, mínima, 50%. Então ele pode vir buscar esse alvo aqui para depois tentar cair, beleza? Isso aqui é uma venda de retração do 60 minutos e é uma venda da operação de 10, beleza? Só que o 10 minutos não pode fechar abaixo deste ponto. Ele pode vir dar alvo aqui, voltar, tá? E fechar acima ainda desse ponto, beleza? Vamos ver se rola uma operaçãozinha aí pra gente. Vou deixar marcado aqui no 3 minutos. O 10 é um gatilho, o 5 também é um gatilho, só que o 5 está fazendo. O 5 não, o 15, né? É um gatilho, só que o 15 está fazendo uma falha, né? De rompimento. Essa falha de rompimento tem alvo aqui, ó. Deixa eu ver. Não, ele tem alvo aqui embaixo, beleza? Tem alvo aqui embaixo. Então vamos ver se a gente consegue pegar essa pressãozinha aí no 3 minutos. Eu preciso do 3 minutos gerando uma operação contrária, voltar para o alvo, falhar para poder vender, tá? Aí eu vou vender 5 contratinhos. Vamos ver? Ó, 3 minutos. Não ganhou o fechamento do gatilho, tá? Vamos ver. Eu vou vender, vamos ver, esperar fechar 1 minuto. 150 pontos de stop. 30 segundos para fechar 1 minuto. Não, eu vou esperar, pessoal, os 5 minutos fechar, tá? Que os 5 minutos está no alvo. Vamos ver o que ele vai fazer aqui, peraí. Pronto. 1 minuto já fechou abaixo. Não vou vender ele não, tá? Esperar mais um pouquinho.
Ó, já veio testar o gatilhinho de reversão do 10 minutos. Então, eu entrei na compra aí, tá? Em vez de venda, entrei na compra. Stop, 190 pontos. Ui, então eu esqueci de mudar o gerenciamento de risco. O stop vai ter que ficar aqui, ó. Eu mudei para 300, né? Esqueci de mudar lá no gerenciamento de risco. São R$ 300 de gerenciamento de risco. Bom, se o 60 fez uma negação, vamos procurar o alvo dele. 60 negação, alvo máxima mínima 50%. Nós temos alvo aqui, ó. Justamente nessa marcação, tá? Eu queria vender, mas aí inverteu. Já me deu a opção da compra. E aí entrei na compra aqui para pelo menos vir buscar esses 300 pontinhos aqui em cima, tá? Ainda não tenho proteção, não tenho margem de proteção ainda. O 10 não fechou, o 15 não fechou, beleza. Ó, o 3 fechou, o 3 ainda ele está violinando uma máxima de um fundo, uma máxima de um topo, tá? Então ele tem ainda máxima mínima 50%, tá? Ele tem uma retração para ser feita até esse ponto aqui. Vamos ver, o 5 não pode violinar, né? Se o 5 violinar este ponto, tá? O 5 vai fechar daqui 3 minutos, o 10 também, ele tem mínima, máxima 50%, é uma retração ainda até aqui, tá? O meu estoque está um pouco mais abaixo, mas não seria legal essa retração aí, não. Aqui eu tenho que ficar ligeiro também nessa marcação aqui. É o teste, pode ser o teste de rompimento do diário, tá? O diário rompeu um fundo aí. Esse aqui é o fundo do diário, tá? Ele rompeu um fundo diário e tá voltando a testar. Um minuto está querendo falhar, ó. O minuto está querendo falhar. Se fechar negativo, ele tem alvo até aqui embaixo, tá? Até esses pontos aqui. Tem alvo até aqui para tentar subir. Boa, vambora. Ó, os 5 minutos querendo violinar topo, tá? Se os 5 minutos violinar topo, pessoal, aí fica ruim, tá? Ó, máxima, mínima 50%, ele pode ainda fazer uma retração até este ponto aqui, beleza? O ideal é que ele faça o rompimento. Ele tem 1 minuto para fazer o rompimento. Eu posso acionar a proteção? Posso, já posso acionar minha proteção. Está no 0 a 0 a proteção.
E ainda vai retrair, pessoal, que o 5 tá querendo violinar. Aí é dose, hein? Vamos ver. Bom, 5 fez rompimento, fechou rompendo. Agora eu quero continuação. O 10 fechou rompendo também. O 15 ainda não fechou, mas o 10 fechou rompendo, então há uma probabilidade maior da continuação desse movimento, tá? O teste. Aqui é um teste de rompimento. Esse cara aqui é um teste de rompimento, ó. Teste de rompimento, agora ele tem que ir embora, tá? Ele tem que perder a abertura dele aqui para ir embora. Perder este ponto aqui do 1 minuto. O 10 está querendo testar o rompimento também, 10 minutos. Vamos ver. Talvez ele me tire e vá embora, né? Ó, chegou a dar pouquinho, né? Chegou a dar 130 pontos. Chegou a dar muita coisa. Vacilei nessa entrada aqui, né? Ó. Poderia ter pego aqui essa entradinha aqui embaixo. Essa aqui, ó. De 1 minuto aqui, ó. Ainda também não deu muita coisa, não. Deu 300 pontos só. Vamos lá, 5 minutos. Vamos embora para cima. Esse ponto aqui do 3 minutos é o ponto que ele deve defender, tá? Porque o 10 é um gatilho. Então, esse é o ponto do 3 minutos que deve ser defendido. E ele está defendendo, né? Boa. Bom, aí é um ponto que eu tenho que ficar de olho, tá? Mas o alvo mesmo é esse alvo aqui em cima, tá? É esses 300 pontos aqui. Ainda não tenho motivos para zerar ou sair dessa operação. Se o 10, quem que vai fechar agora? O 15 minutos, né? 15 minutos, eu só tenho um motivo para sair dessa operação se o 15 minutos fizer esse rompimento, lógico, e o próximo fizer isso aqui, ó, tá? Se o próximo fizer isso aqui, aí sim eu tenho motivo para sair dessa operação, que eu tenho máxima, mínima, e aí ele vem testar essa região aqui de 50%, tá? Do contrário, não tenho motivos para sair dessa operação por enquanto. Vamos buscar o alvo lá, amigão, vamos? Estamos no teste do rompimento do fundo diário. Aí é um ponto chato de trabalhar, que ele pode voltar tudo para trás, porque a gente está numa retração, né? Uma retração aí do dia de ontem.
Ah, vamos buscar esse alvo, vamos buscar esse alvo. Já deu 240 pontos, pessoal. Já posso pensar em começar a proteger a operação, tá? No lucro. Ó, proteger aqui 130 pontos. Ó, esse 1 minuto está violinando, ele vai me tirar da operação e possivelmente ele ainda pode continuar subindo, tá? Mas eu não vou perder essa não, tá? Vou garantir pelo menos alguma coisinha aí. Olha lá, violinou, veio buscar a região de 50% dele, beleza? Agora não vejo mais compra aí, tá? A não ser que, a não ser que os 60 minutos, tá? Que nem ontem. A não ser que os 60 minutos ganhe este ponto aqui, ó, do fechamento do gatilho do diário, tá? Como o diário é um gatilho, então a gente olha nos 60 minutos. Se ele fizer isso aqui os 60 minutos, aí sim eu tenho que começar a pensar em compras realmente para tentar romper topo, tá? Bom, beleza, R$ 126. Primeira operação feita com sucesso aí. E aí, pessoal? Eu tinha falado do 15 minutos, né? Se o 15 minutos fizesse isso aqui, opa, fizesse o que ele fez aí, essa negação, poderia pensar numa venda, né? Mas o alvo está aqui, ó, né? Então não vou entrar nessa venda aí. O alvo está já logo na cara. Essa negação já fez o teste do ponto de negação dele, é uma negação de fechamento, né? Está negando o fechamento de um topo. Já fez o teste, agora ele deveria estar caindo, né? E pode falhar essa negação. E como é que falha essa negação? Deixando um candle positivo acima do ponto negado, tá? Essa venda eu não vou fazer, porque o alvo dessa venda já é aqui, ó, tá? O 30 minutos está 30 minutos está querendo falhar, né, ó. Rompeu, confirmou, falhou. Querendo falhar não, já falhou. Esse cara tem alvo aqui, tá? O ponto de venda do 30 é o ponto onde ele está nesse momento. Então vamos ver o que que ele vai fazer aí. Ó, o 3 minutos negou, já veio para o alvo, está fechando negativo, mas não vou fazer essa venda aí não. Agora não. Ainda mais stop caro assim. Ó, meu stop tem que ser aqui em cima, ó, 260 pontos. Não tem condição, né? Então, vou guardar mais um pouquinho aí. Bom, então, o que que é o meu pensamento nesse momento, né? Eu não estou pensando em vendas ainda, eu estou pensando em compras, tá? Estou pensando em compras porque o 15 está vindo para o alvo, o 10 já veio para o alvo. Eu só penso em vendas se os 60 minutos fechar negativo, tá? Enquanto os 60 minutos não fechar negativo, eu estou pensando em compras, tá? Se ele fechar negativo, ele já aciona a minha venda. Aí sim eu vou começar a pensar em vendas aí nesse ponto, tá? Agora, nesse momento, eu estou pensando em comprar. Ah, mas Yuri, já esticou, né? Ah, o preço está esticado. Cara, enquanto ele continuar me mostrando que é compra, independente se ele está num topo ou não, eu vou entrar na compra, tá? Posso tomar stop? Pode. Mas, de acordo com o operacional, eu pretendo seguir o operacional à risca, né? Bom, vamos lá. O 10 violinou o cano anterior, era uma retração no 3 minutos, porém ele violinou em cima e embaixo também. Ele pode ter roubado a força
deste candle negativo para subir um positivo nesse momento para buscar novamente o alvo lá em cima, tá? Até porque o 60 ainda não fechou negativo. 60 fechando negativo é uma indicação de que inicializou o gatilho do diário, tá? O 60 negativo inicializa o gatilho do diário. Então, eu deveria esperar o 60, mas enquanto isso eu posso começar a pensar em compras, beleza? Até que o 60 feche. Bom, o 15 veio para o alvo, eu quero um 15 fechado. Um 15 fechado e um 10 positivo dentro do 15 minutos, eu posso pensar numa compra, tá? Então vamos lá. Pronto, 15 fechado. Ah, o 15 não fechou ainda, né? Esperar mais um pouquinho. Bom, aqui nos 5 minutos, ele fez uma negação total, né? Negou topo, negou rompendo o candle e veio para o gatilho de reversão, que era o alvo dele, né? Esse alvo dessa negação é esse gatilho de reversão que tem aqui. Deixa eu ver se ele chegou a tocar. Ó, não chegou a tocar ainda, tá? Então, não está no alvo ainda, beleza? Porém, o 15 minutos está no alvo. Então, o que que eu precisaria? Eu precisaria de um 15 minutos negativo, assim, sem romper esse ponto, tá? E um 10 minutos positivo dentro do fechamento do 15, para que eu possa procurar uma compra dentro dele, máxima, mínima, 50%, e dentro dele eu vou procurar o melhor gatilho de reversão que eu tenho no 3 minutos para poder entrar com ele, tá? Então vamos ver o que que vai acontecer aí. Bom, pessoal, 5 minutos, chegou a dar o alvo dele aqui, tá? Também está respeitando a marcação de um gatilho do diário. O 10 minutos também, tá? Agora o que que eu preciso? Eu preciso de uns 5 minutos positivo acima desse ponto para eu poder fazer uma compra para tentar romper esse topo, tá? Então, uns 5 minutos positivo. Deixa eu ver se o 3 minutos também pode ajudar. 5 minutos positivo. No 3 minutos ainda não, tá? O 3 minutos não está gerando operação ainda. Então, uns 5 minutos positivo, eu consigo fazer uma compra aí, tá? Ou até um 10 positivo. O 10 está querendo violinar o candle anterior. Vamos ver o que ele vai fazer aí. Vamos lá, turma. De olho aqui. O 3 minutos já me deu uma confirmação de que o 5 está no alvo, tá? Vamos ver. Era um 5 positivo. O 30 já deu alvo aqui, porém ele não está fechado. Vamos ver se os 5 minutos fecha positivo aí. 30 segundos. E aí eu vou comprar esses 5 minutos aí para tentativa de rompimento lá de cima, tá? Pelo menos uns 400 pontinhos aí. Vamos ver. 20 segundos. Fecho positivo. O 3 está querendo falhar, porém eu não vou comprar ele ainda, porque ele não fechou acima do alvo, tá? Não fechou positivo acima dessa linha aqui, ó. Então não quero compra aí. Já está inválido a minha compra.
Bom, pessoal, vamos lá. Gerando uma operaçãozinha de compra aí. Vamos ver o que que ele vai fazer. 15 no alvo, o 30 ainda não fechou. O 10 respeitando a marcação, 10 deu alvo aqui. Um 10 positivo fica bom, mas se tiver um 5 positivo dentro do 10 já fica bom também. Vamos ver. O 1 minuto já iniciou 5, esse gatilho de 5 aqui. Porém, ele violinou lá embaixo, né? Ele tinha máxima, mínima 50%, ganhou a região aqui de 50%. Vamos ver. E eu só começo a pensar em vendas com 60 minutos, negativo, tá? Ele não fechou ainda, então uma região bem apertadinha aqui, né? Porque ó, tem alvo para tudo quanto é lugar, alvos micros, né? E considerando que o 60 ainda não veio respeitar o ponto, né? Ele apenas fez o teste de um candle negativo. Então, esse cara aqui, ó, ele ainda pode ser um pullback para subir, tá? Para vir para cá, beleza? Agora, ele só não pode fazer essas negações aqui, né? Ele não pode romper este ponto, não pode romper este ponto, que aí ele vai fazer um teste lá para poder cair. Vamos ver. O que eu quero agora? Eu quero um 10, uns 5 minutos acima desse ponto aqui, tá? Bom, 5 minutos ganhou os fechamentos aqui do fundo para baixo, então a intenção ainda é de cair, tá? Para eu comprar esse cara, ele tem que fazer isso aqui, ó. Para eu comprar esse cara, ele tem que vir, violinar e ganhar os fechamentos, tá? Ele tem que fazer esse movimento aqui. E aí eu posso procurar uma compra dentro dele para poder subir. Vamos ver. O teste dos 60 minutos é este ponto aqui, ó. Ele fez uma ligação total, né? Se os 60 minutos fechar acima desse ponto aqui, pessoal, ainda é compra, tá? Agora, nesse momento, os 5 minutos, ele tem que fazer isso aqui, ó, tá? Aquilo que eu havia comentado. Ele tem que fazer isso, beleza? Ele tem que fechar acima aí. Não é, é 745, né? 745 tá aqui. É, na verdade, ele vai ter que fechar acima do 745 aqui, ó.
Bom, pessoal, vamos ver o que ele vai fazer aí. Pessoal, vamos lá. O 60 tem que fechar aqui em cima, mas eu tenho 120 minutos que vai fechar agora, uns 120 minutos que vai estar fazendo uma negação, tá? Um 120 que é gatilho. Com 15 minutos positivo, eu já consigo comprar ele, tá? E aonde é o alvo dele? E a gente tem alta ainda. Para mim, isso aqui ainda não é baixa, tá? Isso aqui não é baixa. Máxima, mínima, 50%. Nós temos alvo ainda lá naquele ponto, lá em cima, para tentativa de rompimento de topo, beleza? Vamos ver. Deixa o 120 fechar, o 120 vai fechar negando. Os 5 minutos fechou acima dos fechamentos, pessoal, vai entrar na compra, tá? Entrei na compra, um stop um pouquinho mais caro, 220 pontos, beleza? 220 pontos. E eu vou deixar o alvo lá naquela marcação lá em cima, tá? Vou deixar dois aqui para como parcial. Deixar dois como parcial. Aqui nesse ponto, nessa marcação do diário, porque essa marcação do diário é o fechamento do topo do 15 minutos, que representa o 120, tá? Então ele pode vir aqui, ó, e falhar e começar a cair, beleza? Mas esse movimento ainda para mim é compra, tá? Não é venda para mim. Vamos ver o que vai acontecer aí. Entrei, um stop um pouquinho mais caro. Vamos ver o que acontece aí. O 15 minutos já fechou positivo. É interessante que esse próximo 15 minutos aqui feche positivo também dentro do 30 minutos, tá? Fecha aqui, ó. O 10 minutos é um gatilho, o 15 minutos também é um gatilho. Esse gatilho tem teste aqui ainda, mas acabei comprando um pouquinho antes, tá? Ele poderia simplesmente disparar aí para cima e eu ficar de fora, tá? E por isso que o stop ficou um pouco mais caro. Tá? Esse 60 minutos ele é um gatilho negativo, né? Então a gente tem um ponto de atenção neste ponto aqui, ó. Ó, temos um ponto de atenção neste ponto aqui, beleza? Aqui ele entrega 120 pontos, não é uma pontuação muito lá interessante, mas ele entrega aí 120 pontos até ali, tá? É importante que o 10 minutos não violine o candle anterior, tá? Se ele violinar o candle anterior, é máxima, mínima 50%, e se ele perder os 50%, ele pode vir buscar meu stop, tá? Vamos ver. Interessante que ele não perca esse gatilho aqui, ó, tá? Não venha para baixo desse gatilho. E o 15 minutos positivo aqui, ó. 15 minutos positivo seria excelente.
Ó, 5 minutos está violinando o candle anterior, ó, 5 minutos, tá? Então eu tenho aqui máxima, mínima, 50%. Ele tem que respeitar esse ponto e já virar positivo, tá? Ó, já veio respeitar, agora eu quero que ele vire positivo para dar continuidade. Vamos ver. Um minuto ele tem que fechar positivo assim, ó, tá? Um minuto positivo assim. Vamos ver. E ele não pode perder esse fechamento aqui, tá? Se ele vier até aqui embaixo, beleza, tô tranquilo ainda. Mas aí o próximo tem que vir positivo, tá? Ó, um minuto ainda não conseguiu virar positivo acima desse ponto. Sei não, viu? Você tá indo?
Pessoal, chegamos num ponto, naquele ponto do 10 minutos lá, tá? Esse 10 minutos, tá? Ele deve ganhar este ponto de fechamento aqui, tá? Ele deve ganhar esse ponto de fechamento para ir buscar pelo menos essa máxima aqui, beleza? Vamos ver o que acontece aí. Proteção. Não tenho ponto de proteção ainda. Poderia acionar minha proteção? Poderia, tá? Mas eu gostaria de um rompimento aqui para eu poder acionar minha proteção. Que agora, até agora, nesse momento, não tenho ponto de proteção, tá? Um 15 minutos positivo aí fica muito bom. Eu só vou, pessoal, diminuir meu stop, tá? Em vez de ser 200 pontos, eu vou diminuir meu stop aqui para esse ponto aqui de marcação, tá? Que se ele violinar ou tiver que fazer algum teste, ele vai ter que fazer teste no 50%, tá? Aqui o 3 minutos é um teste de rompimento. Os 5 minutos, se ele violinar a máxima desse topinho dele aqui, ó, eu tenho máxima mínima 50%, ó, uma máxima 50%. Ele ainda tem teste até aqui embaixo, até esta linha, tá? Vamos ver. Eu vou tentar conduzir essa operação aí, tá? Porém, 10 minutos tem que romper lá para cima. 15 minutos ele é um gatilho aqui? Não, tá claro. O 15 minutos é um gatilho, então nós temos o melhor ponto de compra dele aqui, né, onde está um pouquinho abaixo da minha proteção. Joguei um alarme aqui nele. Agora o 10 minutos tem que ganhar esse fechamento aqui, ó, tá? Ele tem que fechar acima desse fechamento. Eu quero um rompimento aí, pelo menos no 3 minutos, para poder proteger minha operação no zero. Se o 3 minutos violinar este ponto, eu tenho máxima, mínima, 50%. Ele ainda pode voltar aqui, tá? E meu stop está logo aqui abaixo da marcação do diário. Lá. Vai buscar o topinho do 15 minutos, ó. Vai buscar o topo do 15 minutos, que é esse fechamento, tá? Que é esse fechamento. E se o 15 minutos fechar acima desse fechamento, ele ainda tem algo mais para cima, tá? Vamos ver se pega pelo menos. Ó, eu vou acionar minha proteção aqui. É o alvo, é um possível alvo aí do 120 minutos. Nós estamos no possível alvo dos 120 minutos aqui, tá? Ó, falta mais.
mais 130 pontos para fazer essa confirmação se ele vai continuar subindo ou não. Eu vou proteger aqui, ó, 150, 160 pontos, pelo menos, tá? 150 pontos pelo menos. Chegou a dar 300, né? Deveria se proteger com os 200, né? Mas vamos ver. Vou tentar conduzir isso até pontos mais acima, se ele me permitir, né? Tá vendo isso aqui, pessoal? Ó, ele veio, não veio buscar o alvo da negação dele, tá? Já virou um candle negativo aqui, fazendo uma negação. Porém, esse candle aqui, pelo que parece, ele está sendo apenas um pullback, né? Para tentar subir para vir buscar esse ponto, beleza? 1 minuto falhou, mas é uma falha ainda a favor do movimento, uma falha para subir ainda, beleza? O 3 está saindo com rompimento, o 5 ainda não fechou, o 10 ainda não fechou, é interessante que ele feche acima dessa linha. Se ele não fechar acima dessa linha aí, o mercado pode começar a cair. Bom, 1 minuto falhou, né? 1 minuto falhou já. Agora é uma falha para baixo. Essa falha tem alvo até este ponto aqui, essa linha, tá? Ele pode simplesmente, a sacanagem que ele vai fazer, ele pode simplesmente fazer isso aqui, ó, me violinar e vir subir, tá? Somente para dar o alvo micro, que é aqui, e continuar subindo. Vamos ver se ele vai fazer essa sacanagem aí. Ó, 10 minutos não está fechando acima dos fechamentos lá, né? Então, pessoal, não foi buscar o alvo lá. Tá? Não fechou. Olha lá, o que que eu falei? O 10 minutos tem que fechar acima dos fechamentos. E não fechou. Tá? Agora é aguardar. Os 5 minutos fez uma violinada, né? Ó, 5 minutos violinou o que é no anterior, então eu tenho uma retração em 1 minuto, ó, até 50%. Ó. Olha lá. Foi lá, deu algo uns 50%, me tirou da operação e está virando positivo para subir. É isso aí. Tá? Mas tá ótimo. Ó, tá bom demais. Vamos aguardar a próxima aí. Bom, pessoal, de volta aqui. Bom, saí no ponto certo, né? Saímos aí no ponto certo. A questão é a seguinte: agora nós temos um gatilho de 60 minutos, né? Esses 60 minutos, se fechar assim, pode acontecer uma falha de Fibo dos 60 para cair, tá? Mas como ele vai fechar ainda em 30 minutos, eu não vou aguardar ele, tá? O movimento ainda é de compra, tá? Não vejo venda aí ainda, eu só vejo venda se o 10 minutos fechar negativo abaixo da mínima do 8. Tá? O 10 fechando negativo abaixo da mínima do 8, ele está inicializando o gatilho de 60 minutos para tentativa de rompimento da mínima. Tá? Então, eu vou esperar o 10 minutos fechar. Deixa eu ver quem que vai fechar. Vai fechar o 30.
Vai fechar o 30, o 15 e o 10, né? É 30, 15 e 10. E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou procurar dentro desse gatilho, vai estar fazendo uma negação, tá? A negação é máxima, mínima, 50%, porém, se ele romper essa negação, fizer a negação e começar a romper para baixo, aí é para tentativa de rompimento de fundo, tá? Desse fundo aqui de 10 minutos, ok? Então, o que que eu já vou fazer? Já vou marcar as minhas regiões. Esse é um ponto de venda. Se o 10 minutos fechar negativo, o 15 minutos está. Se ele estiver violinando o candle anterior, se o 15 minutos estiver violinando o candle anterior, nós temos alvo até a região de 50% dos 5 minutos, tá? Do último movimento, que é este ponto aqui. Beleza? Agora, se ele ganhar este ponto aqui, eu posso tentar fazer uma venda aí pelo 10 minutos. Até porque o 15 minutos vai virar um gatilho negativo também, tá? Vamos ver. Essa comprinha que eu fiz aqui, eu fiz ela meio que errada, né? Ela chegou a me dar um calor de 180 pontos, chegou a dar 300, porém acabei pegando 150. Poderia ter comprado ela aqui mais embaixo, né? Poderia ter batido meta do dia. Mas enfim. Bom, 5 minutos fez uma negação total, né? Então, se há uma negação total, ela tem um teste nessa região. E, na verdade, já foi feito o teste, né? Agora que eu tô vendo. Ver se a gente consegue pegar bem essa operação de venda aí. Ó, o 60 tinha feito uma negação e ela tinha um teste aqui, ó, né? O 60 ficando abaixo desse ponto aqui, ó, é venda, tá? 60 abaixo desse ponto aqui é venda. Aí já é uma venda mais confirmada, tá? Mas é interessante que ele fique também abaixo da marcação do diário, beleza? Mas de qualquer forma eu vou fazer uma venda aí. Bom, ah, o 10 minutos virou um gatilho, os 5 minutos também virou um gatilho, tá? O 3 minutos está falhando, o alvo dessa falha é este ponto aqui. Então eu quero 3 minutos vindo até esse ponto, respeitando e me gerando um candle negativo para eu poder vender ele, tá? E essa venda, vamos ver até onde vai. O 30 minutos acabou fechando uma negação neste ponto. Esse 30 minutos ainda pode vir testar a máxima do 10, a máxima não, esses fechamentos aqui do 10, ó, tá? Porque ele é um gatilho, então ele pode vir testar esse ponto aqui do 10 minutos, que conflui mais ou menos com o nosso ponto de venda do 3, né? Vamos ver o que vai fazer aí. 3 minutos ainda não falhou, tá? 3 minutos está querendo falhar e essa falha tem alvo aqui, tá? 1 minuto já falhou,
Só que o minuto eu só olho mais para a questão de stop, refinar alvo, tá? Refinar a entrada. Não analiso o minuto, não analiso três, tá? Eu começo a análise pelos cinco e aí para os maiores. O 10 minutos já inicializou 60, tá? E aqui eu quero bater venda para tentar vir para baixo, tá? Stop. Stop acima do topo, vai ficar mais ou menos 200 pontos. Aqui, ó, acima desse ponto, 180, 200 pontos. Um pouco mais de 200 pontos, porque ele tem que virar negativo ainda para poder bater venda, né? Vamos ver. Show. Já deu nosso alvo aí. Agora eu espero que ele feche negativo, tá? Agora eu quero que o 3 minutos feche negativo. Eu poderia comprar pelo um minuto, comprar não, vender pelo minuto, se o minuto fechar negativo abaixo desse ponto aqui. Mas eu não gosto muito de operação no minuto. Não sei se vai me dar um stop muito mais barato. Não, não vai me dar um stop muito mais barato. Vamos ver. Se o 3 minutos fechar negativo, ele inicializa o 10 minutos, tá? Agora, o 5, se fechar negativo, ele inicializa o 15 gatilho. Só que esse 5 deveria estar abaixo do 29, tá? Vamos ver. Vai bater nossa venda aí. Um minuto negativo, eu vou bater essa venda, tá? Porque eu vou antecipar, beleza? O minuto negativo não me dá certeza de que o 3 vai fechar negativo para inicializar o 10, tá? Mas eu vou tentar antecipar por conta do tamanho do stop. Vamos ver. Ó, fechou negativo, entrei na venda, tá, pessoal? Stop acima aqui, ó, 220 pontos, tá? Deixa eu ver se no 3 minutos tá certo. Não, não tá, ó. 230 pontos, tá? Stop bem caro. Tá? Eu não gosto, mas é o que tá me permitindo fazer. Agora o 3 minutos tem que fechar negativo, tá? É para pegar essa venda aí. Qual que é o alvo dessa operação? Alvo, esta marcação, né? Tem alvo aqui na marcação, tá? Vou tentar deixar um alvo aqui, ó, nessa marcação, 175 pontos. Eu vou tentar conduzir, pessoal. Essa pode ser uma baita venda. Vou tentar conduzir, tá? Bom, 3 fechou negativo, agora um 5 negativo abaixo desse ponto aqui, ó, seria muito bom. Bom, 3 negativo aqui abaixo seria muito bom. 5, né? Abaixo desse ponto seria ótimo. Vamos lá. Abaixo desse ponto aqui.
Vai esperar, pessoal. Não tem muito o que fazer, aí, não. Vou deixar um alarme aqui, neste ponto. Pessoal, eu vou diminuir o meu stop, tá? Tá muito caro esse stop aqui. Eu vou deixar esse stop aqui em cima, tá? 80 pontos. Com 15 minutos negativo aqui também fica bom. 15 minutos negativo dentro do 30, tá? Aí ele vai tentar, pelo menos, fechamento e mínima, tá? O 30, o fundo do 30 é esse fechamento aqui, ó, tá? Então, um 15 negativo seria muito bom aí, mas faltam 5 minutos ainda para fechar. Vamos ver o que ele vai fazer. Vamos ver um 5 negativo aqui embaixo, pessoal. Se ele não fechar aqui embaixo, aí já vai ficar ruim, tá? E ele tem que fechar aqui embaixo, ó. Se não fechar aqui embaixo, aí vai ficar ruim. Ó, não fechou embaixo, não ficou legal essa operação, tá? Mas ainda vou insistir nela. Vou insistir pelo contexto geral. Vou insistir pelo contexto geral, que eu tenho 60 gatilho, eu tenho um 10 minutos que inicializou 60, né? Eu tenho um 120 que não chegou a ir embora para cima. Eu tenho um gatilho de 60 minutos aqui no 10 minutos que não chegou a ganhar os fechamentos, tá? Não ganhou aqui fechamento, então eu vou insistir pelo contexto, tá? Será que vai ficar em range aí, cara? Às vezes ele vai ficar em range aí, deixa eu ver como é que tá. Tá no rangezinho aí, né? Não tá querendo vir embora. Dependendo, eu vou proteger mais ainda. A leitura tá começando a ficar confusa, né? Começando a ficar um pouco confusa a leitura. Começa a dar uma enrolada, começa a fazer umas bagunças. Eu só preciso desses 5 minutos aqui embaixo, cara. Pessoal, eu vou diminuir meu stop, tá? Meu stop vai ficar aqui, ó. 20 pontos de stop, beleza?
Bom, o mercado tá andando agora, né? Vamos ver. Tentar conduzir. Tentar conduzir. Bom, pessoal, agora eu posso proteger no zero, né? O mercado já deu 160 180 pontos, mais ou menos. 200 pontos chegou a dar, tá? Eu vou tentar conduzir essa operação, beleza? Eu vou deixar um alvo, eu vou deixar três contratos fazer parcial aqui, ó, nesse ponto, para eu garantir a minha meta, tá? Vindo aqui, ó, eu tenho meta garantida de 500 pontos no dia, tá? Ah, não. Ah, não, tá certo. Meta garantida de 500 pontos no dia, tá? Aqui. E os outros dois eu vou tentar conduzir, beleza? Eu poderia sair agora, zerar a operação e garantir a meta? Poderia, tá? Mas eu acho que essa operação tem potencial, um bom potencial para andar um pouco mais, tá? Ó, aqui é um ponto que eu tenho que ficar de olho, tá? É marcação de diário. Então, eu vou proteger essa operação, tá? 150 pontos, pelo menos. Vou proteger essa operação. É ponto de diário, os 60 minutos aqui não consigo ficar abaixo do ponto de diário, tá? Esse preço ainda, tá? Ainda pode subir, tá? Eu não, eu tô vendo um contexto de baixa nesse momento, mas aqui é um ponto que ele tem que romper para baixo, tá? Ó, tá violinando o candle anterior. Ele chegou a dar 240. Ah, beleza, 245 pontos. Eu estou numa proteção de uma margem de 100 pontos, que é o que eu gosto, tá? Então tô dentro. Não tá, vamos dizer, um stop técnico, tá? Não está o stop técnico. O stop técnico seria aqui em cima ainda, tá? Mas eu não vou deixar. Bom, me tirou. Bom, pessoal, fizemos aí 418 pontos no dia, né? Ó, daqui de ontem, ó, deixa eu mostrar aqui que eu não gravei ontem, né? Ó, o de ontem foi isso aqui. De ontem. Opa. De ontem foi isso aqui, ó. Eu acho que se eu não me engano, eu já falei no começo da gravação. Mas essa operação aqui chegou a dar 240 pontos, esse aqui 140 mais ou menos, e esse aqui eu errei, né? Mas eu não aceitei o lucro e acabei estopando, né? E aí, opa, e aí o resultado do dia de hoje, tá? Três operações bem curtinhas, bem ruinzinhas, né?
mas foram operações que deram bons trades, né? Ó, que nem aqui, ó. Esse cara aqui chegou a dar 240 pontos, beleza, protegido, né? Então, na semana, vou colocar mês aqui, né? Que eu comecei ontem esse exame. Vamos colocar aí no mês. Nós estamos positivo aí, R$ 205, né? Voltamos para a margem do positivo, né? Tinha dado aqui, aí fechei o dia ontem com 207 negativo, agora fechamos a margem do 205 positivo, tá? Então é isso, pessoal. Eu acho que eu vou encerrar o dia por hoje. Deixa eu ver se vai surgir mais alguma coisa, mas possivelmente irei encerrar o dia, tá? Vou aguardar mais um pouquinho. Bom, pessoal, encerrando o dia por hoje, vamos preencher nossa planilha, aquela planilhinha que eu mostrei, para carregar um pouquinho. Foram operações, vamos se dizer, né? Acabei pegando muito no aqui, por exemplo, né? Só não gerou, né? Não gerou oportunidade. Havia gerado uma oportunidade aqui, ó, acabei não pegando, né? Aqui, acabei vacilando e não peguei a compra, né? Porém, comprei aqui, saí com 130, comprei aqui, saí com 160 e vendi aqui, saí com 150, né? Então, tivemos hoje 100% aí de assertividade, né? Vamos para a nossa planilhinha. Hoje o resultado foi de 418,90, né? Vamos lá. 418,90. Beleza? Saldo, ele não está atualizando o saldo aqui? Ah, atualizou. Bom, estamos com um saldo aí de R$ 205. Conseguimos apenas 10, um pouco mais de 10% aí do plano, né? Com 2 dias operados, porém estamos positivos, né? Uma coisa que eu não mostrei, pessoal, isso pode gerar dúvida aí, eu não sei o porquê que tá com esse asterisco aqui, tá? Mas essa é a conta da mesa, beleza? É a conta da mesa. Eu não sei como é que eu faria para mostrar isso aqui. Contas, pronto, ó. Conta da mesa, tá? Final 778, beleza? 549,778, 549,778, beleza? Então, essa é a conta da mesa, beleza? Então, relatório completo do mensal. Ah, vou colocar o do dia, né? Relatório completo do dia, 3 operações, 3 ganhos, o gráfico, operações, resumo, tá? Beleza? E da semana, nós temos aí 205 positivo, 205,24, deixa eu confirmar que a planilha aqui está certinha. 205,24, tivemos 6 operações, 50% de acerto. Fator lucro muito ruim ainda, né? 2. Vamos tentar melhorar. E aí, os gráficos de performance aí. Beleza? Bom, finalizando o dia por hoje. Espero que vocês tenham gostado. Valeu, grande abraço. Fui!